começando mais um episódio do Legis Talks e hoje com uma stakeholder do mercado de cannabis que é especialista quando a gente fala para introduzir esses produtos no mercado brasileiro. Carolina Celani, ela está aqui conosco para apresentar como você pode introduzir o produto de forma rápida, mas seguindo os requisitos regulatórios. Thalita, obrigada. Prazer estar aqui. Admiro muito o trabalho de vocês, o seu trabalho. E vamos aproveitar esse tempinho e conversar um pouquinho sobre cannabis, as atualizações. 2026, um ano assim impressionante para os avanços regulatórios de cannabis e aqui discutir um pouco como isso afeta o setor industrial, os pacientes e todas as novidades que estão vindo por aí. Excelente, excelente. E Carol, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. Quem é a Carolina? O que a Carolina está fazendo no mercado de cannabis e como você está atuando nas frentes parlamentares para dar mais acesso aos pacientes a esse medicamento? Obrigada pela pergunta. Bom, eu, Carolina Celani, trabalho aí na área da saúde há 10 anos, trabalhando em diversas frentes ali, muito em parceria com a Abqif. Hoje eu cuido da parte de inovação, mas já cuidei da parte de internacionalização, relação com as empresas, muita dinâmica governamental para que a gente tivesse avanços importantes quando a gente fala de produção, inovação e internacionalização no setor de saúde, né? Principalmente pela associação farmacêutico e farmoquímico, que é onde a associação atua. Onde é que esse caminho se cruza com a cannabis, né? Bom, a Abqif é a Associação Brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos. Excelente. Em 2018, a gente começou a acompanhar uma movimentação importante do setor, especificamente nesse tema de cannabis, e cannabis é nada mais, nada menos do que um insumo farmacêutico, que pode ser um fitofármaco, então, né, ou um extrato de origem vegetal. Ou seja, ele entra nessa cadeia dos insumos que têm uma base produtiva vegetal e que tem uma finalidade terapêutica. Muito tabu naquela época, ainda assim, mas já com muitos avanços. A gente entendeu que era um desafio que a gente queria navegar e ajudar o setor a se estruturar de maneira regulada. E de lá para cá, muito trabalho, muitas coisas intensas que a gente conversa também. Não, excelente. E como está sendo o avanço do cannabis no Brasil? A gente sabe que a Anvisa fez alterações. A gente sabe que também o Congresso está discutindo outras possibilidades. E como você vê que a gente tem oportunidade para o mercado no Brasil? O mercado regulado de cannabis, a gente trata ele a partir de 2019. De cannabis como a gente está pensando hoje em produtos de cannabis, tá? Isso. Medicamentos de cannabis sempre puderam ser, sempre não, né? Mas de 2015 para frente, com alguns ajustes ali de produtos controlados, eles já poderiam estar no mercado. Então, em 2017... Mevatil entrou nas farmácias como um medicamento, então é o único medicamento que a gente tem registrado na agência até hoje, mas de 19 para cá a gente viu uma mudança muito importante com a RDC 327, Sim. Que permitiu que as empresas pudessem autorizar os seus produtos numa norma transitória e específica para dar acesso, tá? Então a gente veio acompanhando toda essa movimentação das empresas conseguindo se adequar, a Anvisa também vivenciando esse processo. Bom, de 2019 para cá estamos quase 7º ano da norma. E ao longo desse processo, tinha uma etapa muito importante que se concretizou esse ano, que foi a revisão da norma. Então, o que a gente está vivendo hoje, 2026, de grandes mudanças da cannabis? A gente teve em janeiro uma reunião na Anvisa que atualizou muitas coisas, tá? Hoje a gente pode cultivar cannabis no Brasil para finalidade industrial, para fazer a produção do insumo farmacêutico, com várias regras ainda sendo discutidas e implementadas, mas a Anvisa aprovou essa possibilidade, ou seja, a gente pode hoje fazer uma verticalização da cadeia produtiva. Que não era possível até o ano passado. Até 28 de janeiro de 2026, antes disso, não era possível, né? Foi uma decisão judicial que provocou uma movimentação. Tem provocado ainda, né? A Anvisa se movimentou muito bem, o MAPA está se movimentando, outras estruturas, o Embrapa, e a gente hoje está vivendo essa implementação dessa norma, né? Então a gente está falando de uma possibilidade de cultivo com finalidade industrial, possibilidade de pesquisa, que também é muito importante, com algumas normativas para tudo. E aí quando a gente está falando de diferença do cultivo industrial, pesquisa, tem um tema do limite de THC nas espécies vegetais que vão estar sendo cultivadas. Então, recomendo a leitura, tá, gente? Eu sempre falo, fonte primária, busca as informações na Anvisa. RDC 1012, 1013 de 2026 estão focando nesse tema do cultivo. E a gente teve também a atualização da norma
que era então RDC 327, de produtos que iam para a farmácia, agora chama 1015 de 2026. Também com atualizações muito importantes, que trazem, inclusive, mudanças significativas para o setor produtivo, para a indústria, mas também para o prescritor, para o paciente, outras possibilidades de formas farmacêuticas, né, que estão contempladas na norma, mudanças de receita, mudança de tarja na embalagem, mudanças aí mais para o lado também da indústria no sistema de cotas, a prorrogação do tempo para conduzir os estudos clínicos, que é um ponto, assim, super importante, que o setor aí estava realmente ansioso para poder dar continuar o que já estava em andamento. Então, foi um começo de ano, assim, com muito impacto. E agora também, já com super fresco, né? Acho que tem 2 semanas, a gente estava na DICOL discutindo as atualizações na portaria 344 para a possibilidade de exportação desses produtos de cannabis, né? Eu falo que foi uma jornada longa, e quase 5 anos em interações com a agência, para que a gente conseguisse ter essa previsão da exportação desses produtos, principalmente. Conseguiu, né? E conseguiu. Então hoje, e foi publicado hoje que na quinta ou sexta-feira, então é uma regra que já está valendo. O que a gente tem hoje, né? Porque muitas perguntas eu recebi quando saiu ali a decisão tá, mas a gente vai exportar o quê? Tem gente que já está exportando, o que pode, né? O que está produzindo aqui? Exato. E aí a gente tem diversas respostas, né? Do jeito que tá hoje, o que a gente pode exportar? O IFA, que já tem empresas nossas, parceiras, que já estão com esse IFA pronto para exportar já há algum tempo. Então, hoje a gente já pode exportar esse IFA, e quando eu falo IFA, principalmente ali o isolado de CBD, tá? Que é onde o mercado hoje está mais estruturado com a produção nacional. Mas a previsão da norma é poder exportar o produto acabado, então os produtos que estão na 1015, se o país que é o destino tiver uma regulamentação parecida ou que aceite esse tipo de produto, não temos mais limitação. Exportação de medicamento, só tem um registrado, mas quando a gente tiver isso avançado, vai poder exportar tranquilamente. Ali tem um tema também de derivado vegetal, né? A gente ainda não está cultivando, mas quando tiver, vai poder fazer essa frente. Ou seja, foi um ajuste da Anvisa para alinhar o que a gente já tinha de dinâmica no cenário nacional para o internacional. O impacto é imenso, Thalita. É poder posicionar o Brasil nesse mercado. Ótimo. Global. E o ponto que você trouxe da questão de só ter um medicamento registrado, o que falta para ter outros? Estudos clínicos. A resposta é fácil. Ela não é uma resposta fácil da gente resolver, mas ela é bastante objetiva, né? Hoje, o que separa os produtos que estão na farmácia, que tem toda a qualidade de um medicamento... Que hoje nós temos quantos? São mais de 50 atualizações, tá? Hoje, que vigentes na agência, né? No mercado, hoje na farmácia, tem mais de 20 empresas e produtos à disposição. Temos todas as concentrações? Ainda não, né? Mas é muito significativo. Hoje a gente tem produtos... Uma população de 220 milhões de pessoas. E produtos, a gente tem isolados, a gente tem os fitoterápicos, né? Na categoria ali de extratos. E avançando de uma maneira impressionante. Mas, efetivamente, todo mundo que está lá e quer continuar no mercado sendo consumido com responsabilidade, com toda a seriedade que a Anvisa trabalhou para alcançar e que os pacientes merecem, né? Essa qualidade sempre... precisa da condução dos estudos clínicos, que envolve recurso, envolve planejamento. E hoje, por exemplo, esse tem sido um dos nossos grandes pontos de trabalho junto com as empresas, né? Para que isso aconteça. E como as empresas estão se preparando? Elas estão se preparando de diversas formas, né? Buscando entender também as indicações terapêuticas como maior oportunidade, à frente da prescrição com o médico também entender financeiramente. Não é barato fazer estudos clínicos. Quanto está em média de conduzir um estudo clínico de cannabis no Brasil? Essa é a pergunta de $1 milhão. Não dá pra gente fazer essa estimativa tão fria assim, porque não é sobre conduzir um estudo de cannabis. Depende da sua indicação terapêutica, porque vai aumentar o tamanho de pacientes, o número de pacientes participando. Se for uma pesquisa para dor, tem um custo, porque é um N muito elevado. Se for uma doença rara, né? Então, isso varia muito, né? Então, toda vez me perguntam, eu falo, gente, eu não vou arriscar dizer um valor, até porque a gente está falando de uma etapa que precisa ter um pré-clínico conduzido, uma submissão bem feita na Anvisa, aprovação, e aí entrar numa fase clínica. Mas os estudos, eles precisam ser encarados não só como uma parte burocrática para eu colocar meu produto na farmácia. A gente precisa ter ampliação de uma evidência forte, né? Para que tenha mais segurança para os médicos prescritores. E hoje as empresas estão fazendo, Carol, esses estudos aqui no Brasil? Porque assim, eu já escutei muita empresa estava fazendo, acabou parando por uma limitação de tempo, de recurso, né?
Está sendo conduzido aqui no Brasil ou está sendo conduzido fora? As empresas que eu tenho contato estão fazendo seus planejamentos com a condução no Brasil. Perfeito. E para o Brasil, o cenário regulatório Anvisa é muito positivo para conduzir estudos do zero, né, com fase 1 aqui. E a Anvisa está muito aberta. A Anvisa, seja a COPEC, né, que é a área que cuida de pesquisa clínica, seja a GEMESP, que é responsável pelo tema, estão muito abertos e querem ajudar nesse processo. Então, as empresas estão conduzindo, né, com esse desafio dessa estrutura, mas a expectativa é que nos próximos anos a gente tenha resultados importantes nessa frente. Excelente. E hoje, assim, a gente sabe que o mercado de cannabis, até 2030, ele pode atingir 2,8 milhões de dólares, né? A gente está falando. Podendo potencial ainda de bilhões se as empresas se regularizarem e potencializarem a questão do mercado. Como é que você enxerga isso? Olha, eu acho que a oportunidade é imensa, principalmente agora quando a gente está falando de uma possibilidade nacional de 200 milhões de habitantes, mas também exportação, então não estamos mais restringindo o mercado ao Brasil, é uma oportunidade global. Mas a gente sempre precisa também ter uma noção de todo esse tamanho de mercado. É um mercado regulado, são os produtos que estão alinhados às regras da agência, está considerando a parte também de um cultivo para uma finalidade industrial. Eu sempre acho que, assim, a gente sabe que é um mercado super importante, mas ter essa dimensão desse recorte para saber o que está sendo considerado em cada um, até para desenvolver suas estratégias, também é muito importante. E o cultivo, as empresas, o mercado, o Brasil está preparado para receber um cultivo? Porque a gente sabe que tem muitas questões além da plantação, né? Esse é o desafio que a gente está vivendo hoje. Até fazendo já uma propaganda do WNTC, a gente vai estar lá na FCE Pharma, é um evento que a gente organiza justamente para discutir na prática esse ponto. Então, a gente está convidando a Anvisa, o MAPA, a Embrapa, sabe, os pontos, porque é um tema que não é só regulatório, é de fiscalização, é de clima, é de controle de cultivar. E a gente deu um primeiro passo super importante com a previsão ali da RDC e agora estamos no processo de implementação dessa regra com todos os atores que estão envolvidos. Não, excelente, excelente. E aí, assim, para a gente concluir aqui a nossa conversa, queria saber com você quais são as frentes e como as pessoas podem ter acesso mais a esses conhecimentos com você, Carol. Bom, comigo, sempre, estou super aberta, tá? Meu LinkedIn é Carolina Celani, acho que é o mesmo nome que tá ali pro podcast. Eu não tenho Instagram, tá, gente? Mas eu sou super responsiva no LinkedIn. Por favor, me abordem. Eu tento sempre compartilhar coisas, as atualizações normativas. E não só aí na minha rede, gente, busquem os canais e as ferramentas da própria Anvisa. Tem muito material lá que vale a pena se debruçar para entender quando a gente está falando de fonte primária. E qualquer dúvida, entre em contato comigo, eu mando o documento e aí fica fácil de fazer a leitura. Excelente, excelente. Mais uma vez, agradeço a Carol por estar aqui conosco, compartilhar esse conhecimento tão necessário, esse conhecimento estratégico para o mercado farmacêutico. E coloco, né, ela total à disposição, como ela deixou aqui, para que vocês possam acessar e entender como o mercado de cannabis medicinal está funcionando no Brasil e pode sim trazer mais benefícios ainda à população brasileira. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio. Obrigada, Thalita, agradeço muito.